Shalom a todos, mais uma vez buscando esta santa palavra em favor da nossa vida. A nossa vida precisa desta palavra. Nós precisamos desta palavra para nós termos vida, para nós não morrer. E nesta palavra de hoje, nós vamos ler, apresenta Satanás se disfarça em anjo de luz para enganar as pessoas. E seus ministros se transformam em ministro de justiça para enganar as pessoas. Então é muito sério esse estudo de hoje. É uma palavra que nos desperta a estudar. Nos desperta a buscar mais conhecimento, mais sabedoria desse Deus bendito que fez os céus e a terra. E esta mesma palavra nós vamos estar lendo hoje, que apresenta o Criador como Pai das luzes. Nós vamos estar lendo o versículo e mostrando para vocês aonde está escrito. O apóstolo apresenta esse Deus que nós pregamos como Pai das luzes. Então a nossa meta a chegar é chegar ao Pai das luzes. Esse é o nosso objetivo. E não ser enganado por aquele que se transforma em anjo de luz. Se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. E este mesmo livro mostra o nosso Deus Criador como Pai dos Espíritos. Pai. Esse nosso Deus que nós pregamos, em Gênesis 1, 2 e 3, Gênesis, no princípio, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, mostra esse Deus criando a luz. Mostra esse Deus criando a luz e separando a luz das trevas. Até então, muitas pessoas não sabiam que esse Deus também criou as trevas. Nós vamos estar provando hoje que esse Deus também criou as trevas. Então fique atento nesse vídeo para nós juntos aprender com esse Deus bendito que fez os céus e a terra. Até então nós pensávamos que esse Deus fez só a luz. Mas não, ele também fez as trevas. Nós vamos estar provando hoje um versículo que o próprio Deus nos fala e nos orienta. Nós vamos estar ouvindo no dicionário do Google para nós aprender a palavra de Deus. Então vamos ler agora 2 Coríntios 11 e 14. 2 Coríntios 11 e 14 e 15, para nós aprender na palavra de Deus, aprender certo, como o outro vídeo que o Criador nos deu. Deus procura tais que adorem certo, procura verdadeiros adoradores para morar com Ele, de acordo com aquele salmo que nós lemos. Os olhos do Senhor procuram os verdadeiros adoradores da terra para morar com Ele, para estar com Ele. Esse é o desejo desse Deus que nós pregamos. Então vamos ler. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então está escrito, irmão Nilton. Está escrito. Aqui não existe doutrina do irmão Nilson, não existe dogmas do irmão Nilson, entendeu? Se tiver alguma doutrina do irmão Nilson, dogma do irmão Nilson, você joga fora, entendeu? Porque isso vai atrapalhar a salvação de vocês. Mas o que for a palavra de Deus, anunciada, pregada, dada pelo próprio Deus, vamos observar, sentar
estudar, meditar e aprender desse Deus bendito que fez os céus e a terra. Depois o versículo 15. Não é muito, pois os seus ministros se transformem em ministro da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Entendeu? Então vocês, baseado nesta passagem, Satanás se transforma em anjo de luz. E ele tem ministro, tem os seus ministros. O que aqui fala? E os seus ministros se transformam em ministro da justiça. Estão ouvindo? Se transforma em ministro da justiça, mas trata o Criador com desprezo. Eles não buscam o seu nome lá de Israel. Entendeu? O seu nome de Israel é tratado com desprezo por esses tais. Como disse o profeta Isaías, não fizemos dele caso. Foi desprezado por todos. É assim que está escrito? É assim que está escrito. Foi desprezado por todos. Então, a função desse Satanás, quando se transforma em anjo de luz, é enganar as pessoas. Ele não deixa o evangelho. Ele traz o evangelho, mas o evangelho mentiroso. O evangelho grego, romano, da igreja da Santa Inquisição, que despreza os mandamentos do Criador, despreza as festas do Criador, despreza as coisas do Criador e despreza o nome do Criador. Entendeu? Então essa é a função desse ser sujo que se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Mas Tiago 1,17, nunca esqueça desse versículo. Ele chama o Criador o quê? De Pai das Luzes. Então, medita aí. Não vou ler para o vídeo não ficar muito grande, entendeu? Mas o nosso Deus, o nosso Criador que nós pregamos, ele é chamado Pai das Luzes. Pai das Luzes. Porque ele veio, trouxe a luz e separou. Isso é luz, isso é treva. Você entendeu? Gênesis 1. Estuda também lá. E depois Hebreus 12, 9. Mostra esse Deus Criador que nós pregamos como Pai dos Espíritos. Pai dos Espíritos. Estão ouvindo? Então, vocês veem que é uma coisa muito séria. Que a operação do erro existe. Esse livro sagrado diz que a operação do erro, que Deus permite a operação do erro para que o mundo creia na mentira. Então a operação do erro existe aqui neste mundo. Mas aonde está escrito, irmão? Isso está escrito, sim. Segundo Tessalonicenses 2, 11 e 12. Deus permite a operação do erro para as pessoas deixarem os mandamentos, deixar as festas, deixar os preceitos, deixar o nome sagrado. Ah, mas lá o pastor faz isso, lá acontece isso. Mas lá não tem as coisas sagradas do Criador. Lá não tem o nome da salvação. Lá não tem as festas santas do Criador que alegra o coração de Deus. Não tem, entendeu? Então é por isso que está escrito em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12, que Deus, o Criador, permite a operação do erro para as pessoas crerem na mentira. Está ouvindo? Então existe a operação do erro. Vocês acham que a igreja da Santa Inquisição, que matou milhões de pessoas, você entendeu? Mas por que as pessoas não deixam esta igreja maligna? Por causa da operação do erro. A operação do erro existe. O engano existe.
esse ser nojento que nós lemos aqui, ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Por isso que o Senhor Yahushua, insiste conosco e disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem que é a verdade? É aquele que se manifestou a Israel, é aquele que se chama Yahushua Hamashia. É aquele que disse: Pai, eu vim no seu nome e os homens da terra não recebeu. Mas se outro vier em seu próprio nome, esse eles vão abraçar, esse eles vão receber. João 5,43, ali está esse versículo. Entendeu? Então, é muito sério. É a nossa salvação, é a nossa eternidade. É um Deus que quer que nós mude de vida, quer que nós nasça de novo. Como que foi aquela palavra que o Senhor Yahushua disse para aquele mestre de Israel? É necessário nascer de novo. Ele, sendo mestre de Israel, ele não entendeu esta mensagem. Como que nós podemos entender esta mensagem? Se o mestre de Israel não entendeu esta mensagem, é necessário nascer de novo. Ele pensou que teria que entrar no ventre da mãe dele e passar por aquele processo tudo, que novamente, não. Nascer de novo é mudar de vida. Nascer de novo é amar a Deus sobre todas as coisas. É deixar de ser idólatra. É andar com esse Deus 24 horas por dia. 30 dias por mês. Tem mês que é de 31. Cuidado, hein? O mês que for de 31 é 31 dias. Vocês e o Criador. Estão ouvindo? Então, esta é a mensagem dos últimos dias. Agora, os pregadores pregam que esse Deus fez só a luz. Mas Isaías 45:7 fala que Deus criou a luz e as trevas. É este versículo que eu quero ouvir no Google para nós entender bem e ficar esclarecida esta palavra. Entendeu? Que aqui é o próprio Deus falando conosco. Vamos entender esta mensagem. Porque vamos entender enquanto nós temos vida. Diz que da sepultura não tem mais como nós clamar ao Senhor. Mas enquanto nós temos vida, vamos buscar, vamos aproximar. Que a mensagem é: aproxima de Deus e Ele aproximará de vós. Procura este Deus enquanto se pode achar. Procura a verdade enquanto se pode achar. Vamos estar ouvindo Isaías 47, 45:7. Na sua essência, afirma que Deus é o Criador de todas as coisas, incluindo a luz e as trevas, a paz e o mal. Esta passagem, geralmente, é interpretada como uma afirmação da soberania de Deus sobre tudo e como um reconhecimento da sua capacidade de agir tanto na luz quanto na escuridão, tanto na paz quanto na desgraça, tudo para o seu próprio propósito. Elaboração. A passagem em si diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esta declaração é complexa e tem levado a diferentes interpretações ao longo da história. 1. Interpretação literal. Alguns interpretam esta passagem literalmente, acreditando que Deus é o criador do mal. No entanto, esta interpretação é controversa, pois pode contradizer outras passagens bíblicas que ensinam que Deus é bom e que o mal é o resultado da escolha humana. 2. Interpretação simbólica. Outros veem esta passagem de forma simbólica, entendendo que Deus, ao criar as trevas e o mal, não é o agente causal direto do mal, mas sim o que permite que ele exista, e que eventualmente utilizará o mal como parte de um plano maior para o bem. E 3. Interpretação como expressão de soberania. Uma outra forma de entender a passagem é como uma declaração da soberania de Deus sobre todas as coisas, incluindo as que são consideradas negativas. Deus, como Criador e controlador de todas as coisas,
pode usar até mesmo o mal para alcançar os seus propósitos. Outras considerações. 1. Contexto histórico. O contexto histórico do livro de Isaías, que é o de um povo em exílio e sofrendo por seus pecados, pode influenciar a interpretação desta passagem. Deus, ao falar sobre o mal, pode estar a lembrar o povo de suas transgressões e da necessidade de se arrepender. 2. Contexto teológico. O contexto teológico da passagem também é importante. A afirmação de que Deus faz todas as coisas, incluindo o mal, pode ser entendida como uma forma de afirmar a sua onisciência e onipotência, ou seja, o conhecimento e o poder de Deus sobre tudo. E 3. Outras passagens bíblicas. Outras passagens bíblicas, como 1 Pedro 3 e 11 da manhã menos 12, podem ajudar a complementar a compreensão de Isaías 45 para 7. Estas passagens enfatizam a importância de se afastar do mal e buscar a paz, mostrando que o mal não é um objetivo de Deus, mas uma escolha humana. Estão ouvindo? Então, o versículo de Isaías 45, versículo 7, é o próprio Criador falando. Entendeu? Eu crio o bem e o mal. Eu crio a luz e crio as trevas. Estão ouvindo? Então, se o Criador criou as duas coisas, então é uma escolha do homem. Aquele versículo que diz que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiu as trevas. Então é uma escolha. Entendeu? Então é uma escolha. As pessoas escolhem uma dessas igrejas aí da Santa Inquisição e pensam que está agradando a Deus. É enganada por esse ser que nós lemos aqui, que se transforma em anjo de luz. Você entendeu? Esse ser aqui de 2 Coríntios 11 e 14. Esse ser aqui, ele tem poder de se transformar em anjo de luz. Mas a nossa meta é o Pai das luzes, é o Pai dos espíritos, é o Deus que cria o bem e o mal, cria a luz e as trevas. Essa é a nossa meta. Não esqueça de meditar. 2 Tessalonicenses 2,11, que diz que esse Deus permite a operação do erro para que as pessoas deixem a sua palavra. As pessoas vão através de operação de erro. E a operação do erro existe. A Igreja da Santa Inquisição é mestre nisso. O irmão Nilson está falando aqui. Salve a sua vida, salve a sua casa, salve a sua família. Crê no Senhor Yehoshua e será salvo tu e a tua casa. Entendeu? É só crer, é só acreditar. 1 João, olha só o poder dessa luz. Lê lá, 1 João 2, versículo 10. A prova que você está nessa luz. Ama o seu irmão e você permanece nessa luz. Você ama o seu irmão? O mandamento é para nós amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Você ama o seu irmão? Se você ama o seu irmão, você vai permanecer nessa luz verdadeira, que é a luz criada pelo Criador, que é o Pai das luzes. Você ama o seu irmão? Medita lá, 1 João 2, versículo 10. Aquele que ama o seu irmão permanece nessa luz verdadeira. Não na luz desse ser mau aqui que engana as pessoas. Ele engana as pessoas. Lê lá em Apocalipse 20. Depois do milênio, depois do conhecimento do Criador, depois do conhecimento pleno que a terra vai se encher da glória do Senhor. Esse ser maligno vai ser solto de novo para enganar as pessoas. E vai enganar todos outra vez. A prova é as duas testemunhas. Outro estudo
E quando as duas testemunhas chegarem na terra, não vão aceitar a palavra daquelas duas testemunhas e vão matar, porque estão enganados por Satanás e já estão na mentira, depois do milênio. Estão ouvindo? Então fique atento, entendeu? Fique atento, salve a sua vida desse povo da Santa Inquisição, desse povo de Roma, desse povo grego, desse povo que até faz maravilhas. Entendeu? Mas aqui o Criador está falando que a operação do erro existe para as pessoas crerem na mentira. O que é mentira? Aquilo que não é de Deus, aquilo que não é mandamento, aquilo que não é festa santa do Senhor, aquilo que não é preceitos, entendeu? Aquilo que não é o nome sagrado é mentira, porque ele disse: eu sou a verdade, e a lei dele é se criaram outro nome, é mentira. Então fique com esta palavra, o vídeo não ficar aqui muito grande, mas são muitas coisas que o Criador tem nos dado dentro da sua palavra, mas estude, o mandamento é: cresça na graça, cresça no conhecimento desse Deus que fez os céus e a terra. Amém.